Olá pessoal, tudo bem? Alexandre, professor de matemática, e nesse vídeo continuaremos estudando trigonometria, tá bom? Agora vendo, né, também de uma forma dinâmica algumas razões trigonométricas, né, as principais de início, tá bom? Vamos lá ao estudo. Então no vídeo anterior estudamos um pouquinho, né, essa relação, olhando aqui a ideia do seno do ângulo e vendo que essa inclinação é que muda o aspecto, né? Então, ao eu alterar aqui a inclinação, tá bom? Eu tenho assim uma mudança nas medidas, porém a igualdade permanece, ou seja, o seno do ângulo, né? A razão trigonométrica. Lembrando que razão é justamente uma ideia que tem a ver com um cálculo por meio de uma divisão. Então, quando eu falo razão, matematicamente, eu já tenho aquela ideia de que eu vou calcular aquilo por uma divisão. Então, nessa noção aqui, eu tenho o seno, ok? Quais são as três razões trigonométricas assim iniciais, né, mas as fundamentais? É isso que nós veremos um pouco mais à frente. Então, nessa construção, né, que é igual a que eu tinha posto lá naquela forma um pouco mais dinâmica, seno, cosseno e tangente são essas razões trigonométricas que nós começamos a estudar. Como é que nós calculamos? Então, seno de um ângulo é a medida do cateto oposto a este ângulo, dividido pela medida da hipotenusa. Eu estou falando sempre em comprimento de segmentos, né? Cosseno, medida do cateto adjacente, dividido pela medida da hipotenusa. E, por final, a tangente, medida do cateto oposto, dividido pela medida do cateto adjacente. E uma relação interessante que eu já tenho é que a tangente de um ângulo ela pode ser vista também como a divisão do seno pelo cosseno, ok? E como é que eu posso chegar a esse resultado aqui, Alexandre, né, que você acabou de falar? Bem, lembrando que o seno, né, vamos fazer aqui do lado, aqui nesse cantinho, o seno de um ângulo. Estou falando em relação a esse ângulo aqui, A, tá bom? Bem, nessa situação, pegando este triângulo ABE, né? Então eu tenho, quem é o seno de um ângulo? Seria o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno, como já foi dito, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Aqui eu estou usando, gente, tá? Abreviaturas. Tá? Eu não estou falando que é AC como sendo esse segmento aqui AC. Nesse caso até coincide, tá bom? Mas, se eu pego essa situação e agora eu faço a divisão do seno pelo cosseno, o que eu tenho aqui? Eu vou ter o cateto oposto, né, dividido pela hipotenusa, que vai ficar no denominador aqui, cateto adjacente, dividido por hipotenusa. Então, como eu tenho divisão de fração, repito a primeira, né? Estou trazendo para cá essa conta. Multiplico pelo inverso da segunda. Então, a hipotenusa agora vem aqui para frente. Então, ao fazer a simplificação, eu tenho como resposta cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tá bom? Então, como eu estou falando, ó, cateto oposto dividido por cateto adjacente é justamente a nossa querida tangente. Tá? Um outro resultado bastante interessante, vejam que coisa, né? Presta atenção aqui. Ó. Vamos pegar só esse triângulo ABE. Quem é o seno do ângulo A? O seno do ângulo A vai ser B. Estou usando agora os segmentos, tá bom? Dividido por AE. E agora eu vou pegar esse ângulo aqui, ó,
o ângulo E. Tá? Então, vou fazer o seno do A, vou fazer aqui o cosseno do ângulo A. Cosseno do ângulo A vai ficar AB dividido por AE. Ok? Agora vamos ver como fica para o ângulo E. Então, o ângulo E, aqui em destaque, tá? Cosseno. Cosseno do ângulo E é justamente cateto adjacente, ou seja, BE, dividido pela hipotenusa, AE. E o seno do ângulo E será o seno, tá aqui o ângulo, tá bom? Então, cateto oposto ao ângulo vai ficar AB dividido por AE. Então, veja que coisa interessante, né? O seno do ângulo A, né, tem uma relação estrita com o cosseno do ângulo E. Cosseno do ângulo A tem uma relação estrita com o cosseno do ângulo E. Que relação é essa? É uma relação de igualdade, tá? Igual. Então, o seno de A é igual ao cosseno de E. E o cosseno de A é igual ao seno de E. Isso sempre vai acontecer em que condições? Qual é a relação que nós temos entre A e E? Tá bom? Qual relação? Nessa situação aqui, A, o ângulo A, mais o ângulo E, somados, eles dão 90 graus. É o que nós chamamos de ângulos complementares. Então, fica a dica. Isso ajuda, tá bom? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento, do seu complementar. E vice-versa. O cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complementar. Tá, gente? Então fica essa dica. Isso ajuda muito em trigonometria. Abraços e até mais.